Sejam bem-vindos. A Prime Gestão e Treinamento Corporativo criou esse espaço Minutos de Gestão Prime para poder compartilhar informações, experiências obtidas junto aos seus clientes e também compartilhar produções acadêmicas relevantes ao tema. O tema de hoje será como identificar uma melhoria. Bem, inicialmente, por que buscar por melhorias nos processos? Amplamente divulgado e aplicado é o sistema, o método PDCA. Mas e quando uma organização, uma determinada empresa, não faz sua gestão baseada no PDCA? Observamos que ela não planeja, ou o seu planejamento é inadequado, não realiza as ações, não coloca em campo, não realiza ou realiza parcialmente ou de forma inadequada, não checa a eficácia dos resultados dessas ações e, consequentemente, não faz as correções necessárias e não padroniza seus processos. A consequência disso é o quê? É uma empresa que está constantemente com seus funcionários apagando incêndio, seus funcionários têm pouco tempo livre, os colaboradores têm pouco tempo livre para planejar, muitos problemas, e, consequentemente, os custos altíssimos. O dinheiro literalmente vai para o ralo. Então, assim concluímos que a busca contínua por melhorar processos é fundamental para a sobrevivência de qualquer organização, independe do seu porte, independe do segmento de atuação. Bem, como identificar uma melhoria? Então, segundo Deming, sem dados, você é apenas uma pessoa com uma opinião. E nós temos que fugir da opinião. Nós temos que ter como drivers os dados coletados de forma fiel, fidedigna, nos processos. Bem, como identificar uma melhoria? Dê uma olhada nessa linha do tempo, que é representada por essa linha horizontal preta. Num determinado momento, fazemos uma mudança. E essa mudança, nesse ponto, ela separa dois períodos. Um período anterior à mudança e um período posterior à mudança. Os dados que nós devemos coletar para observar se essa mudança foi ou não uma melhoria tem que abranger ambos os períodos. A coleta de dados tem que começar num período anterior da mudança e dando continuidade após a introdução da mudança. E dessa forma nós podemos avaliar a sua tendência. Ok? Vamos aplicar aqui um estudo de caso. Então, o objetivo do estudo é reduzir o tempo de manutenção corretiva em celulares. Então, aqui se trata de uma empresa de pequeno porte que faz manutenção em celulares e ela tem diversos procedimentos. E seus gestores acreditam que o tempo gasto nesses procedimentos é muito alto. Então, um grupo de pessoas, de técnicos, se reuniu e definiram 6 novos procedimentos. E eles querem testar esses procedimentos nas diversas manutenções. E enxergar se esses procedimentos ou algum deles realmente tem como consequência a redução de tempo. Bem, então, baseado nos dados apresentados na tabela a seguir, pergunto aqui, qual é o procedimento de manutenção que apresenta indiscutível melhoria? Ok? Então, vamos observar. Aqui é a tabela de dados. Então, aqui é o período, é temporal, onde foram realizadas as coletas. Aqui é o procedimento 1, procedimento 2, procedimento 3, procedimento 4, procedimento 5, que são os novos procedimentos que estamos testando, para enxergar qual deles seria o melhor procedimento para reduzir o tempo médio de manutenção. Então vamos entender essa tabela. No período 1, foi coletado 63 minutos no procedimento padrão, que já existia. No período 2, 21 minutos, no procedimento padrão que já existia. Até o período 7, 94,5 minutos, no procedimento padrão que já era corrente na organização. Após esse momento, foi implantado o procedimento. Então, esse procedimento 1 entrou no período 8, 9, 10, 11, 12, 13 e daí por diante. E a mesma coisa no procedimento 2, 3. Então, no procedimento 5, no período 1,
foi coletado 63 minutos. Aqui é o procedimento padrão que já existia anterior a esse procedimento. E esse procedimento 5, ele entrou aqui, ó, no período 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok? Bem, então essa tabela fica clara, né? Fica clara para nós enxergarmos o período onde entrou o determinado procedimento e os procedimentos. Mas não conseguimos analisar dessa forma, né? Não dá para enxergar, baseado nessa tabela, quem é o melhor. Então, para isso, nós vamos fazer esse gráfico de controle, vamos entendê-lo como um gráfico de linha, simplesmente feito no Excel. Né? Não vamos levar em conta nesse momento o tempo médio, nem os limites, tá? Somente a tendência do gráfico. Então, cada ponto desse é um dado daquela tabela. Então, nós temos um período aqui anterior à mudança. Essa linha tracejada representa quando entrou a mudança e um período posterior à mudança. Então, observe, essa mudança, esse procedimento 1, ele acarretou melhoria? Não, né? Porque você enxerga que a forma, né? Essa tendência após a introdução do procedimento é semelhante aos tempos anteriores, né? Então a gente enxerga uma continuidade aqui. Então esse procedimento 1 não acarretou uma melhoria. Procedimento 2. Veja só, o procedimento 2. Nós temos um tempo de manutenção, entrou a mudança, o procedimento 2, teve uma queda significativa, mas voltou ao tempo anterior. Então, esse procedimento 2, essa mudança, também não é uma melhoria. Vamos para o procedimento 3. O procedimento 3 nós temos um tempo, né? Aí você enxerga aqui que tem uma tendência de queda entra o procedimento 3 e continua a tendência de queda. Então aqui tem uma questão. Será que essa tendência de queda é decorrente ao procedimento 3? Ou essa tendência de queda já é decorrente a esse período aqui anterior? Então isso nos causa dúvida, ok? Não podemos afirmar que aqui existe uma melhoria. Precisamos mais dados, né? Mais análise. Procedimento 4. Veja o procedimento 4. Nós temos um tempo, né, de manutenção anterior, né? Isso aqui é um período anterior à mudança, e de repente cai. Né? Você vê que existe uma queda. Algum evento aconteceu, algo aconteceu, que ele caiu. Aí entrou o procedimento 4 e ele se manteve. Então nós enxergamos o quê? Que o procedimento 4 também não foi o procedimento, não foi a mudança que acarretou uma melhoria, né? Porque esse tempo após a mudança é semelhante a esse tempo de manutenção anterior à mudança. Então nós temos que entender o que aconteceu para cair desse patamar para esse. E não foi o procedimento. Então o procedimento não é a causa da melhoria. Né? Aqui temos dúvidas, temos que vasculhar, entender melhor o que aconteceu. Agora o procedimento 5, dê uma olhada. O procedimento 5 nós temos um tempo de manutenção, a mudança, e claramente ele cai, né? E se mantém. Então o procedimento 5 nós podemos visualizar que sim, ele apresenta uma melhoria. Né? Ele claramente apresenta uma melhoria. Obviamente nós temos que implantar novas coletas, mais análise do processo, mas visualizando esse gráfico é o único que se destaca com clareza que o procedimento 5, esta mudança, acarretou uma melhoria, ok? Bem, então concluímos o quê? Que nem todas as mudanças acarretam uma melhoria, pessoal. Por isso é importante coleta de dados, antes da mudança e após a mudança. Ok? Bem, segue nossos dados, qualquer dúvidas, propostas de melhoria, fiquem à vontade. Muito obrigado.